Olá, olá! Tudo bem com você? Bom, hoje eu trago um tema aqui que me foi perguntado por um parceiro. Então, eu compartilho com vocês essa dúvida. Eu pesquisei e vou compartilhar aqui com vocês. É a questão do mandado de segurança e os documentos que você precisa juntar aos autos para não ter problema com relação à questão da prova pré-constituída. É esse o tema que trataremos no dia de hoje. Bom, eu sou a professora Renata Belin, eu sou professora dos cursos de pós-graduação da FGV, do IBMEC, da PUSC, da USP, de uma série de outras universidades. Sou palestrante, autora de livros e artigos científicos, doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, advogada há mais de 20 anos da área constitutiva e contenciosa tributária. Bom, hoje eu ocupo uma das cadeiras do CARF na qualidade conselheira dos contribuintes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, além de fazer uma série de outras coisas. Mas hoje, muito bem-vindo a você que chegou aqui agora e para vocês que já estão aqui, bem-vindos também. E a gente vai compartilhar esse tema. Bom, um parceiro me perguntou quais documentos que eu deveria apresentar para instruir o mandado de segurança. A princípio, gente, para você instruir um mandado de segurança, você precisa apresentar todas as provas que te faz, né? Que te colocam dentro da situação dentro da qual você solicitou determinada coisa. Naquele caso, aliás, com relação a teses tributárias em geral, que vai ser objeto do nosso curso da Turma 3, que é Teses e Oportunidades Tributárias, a gente passa por esse tema. Por quê? Normalmente, a ação que o contribuinte mais gosta de ajuizar é o mandado de segurança. Por quê? Porque é mais rápido, mais ágil, a tutela antecipada, se o seu direito líquido e certo for bom, é rápida e ela é eficaz. E se no final deu tudo errado, não tem sucumbência. Então, é um tema que muita gente gosta e que normalmente a ação que normalmente o advogado opta e oferece ao contribuinte é exatamente essa, é a ação de mandado de segurança. O mandado de segurança, como todos vocês sabem, ele está previsto no artigo 5º, no inciso 64 do texto da Constituição Federal, que vai dizer: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, a gente tem que saber o que é isso, por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício das atribuições do poder público. Então, quer dizer, você precisa primeiro ter um direito líquido e certo. Lembrem que não é possível mandado de segurança sobre lei em tese. Na verdade, você nem abriu uma empresa, está querendo questionar um tributo? Não dá. Então, você tem que estar na iminência de ser exigido de algo que é aquilo que você não concorda. Então, as teses, elas servem exatamente para isso. Eu tenho uma empresa instituída, eu não quero pagar alguma coisa sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, eu estou pagando e eu quero uma liminar que não me exige o pagamento daquele tributo. E com isso suspendo a exigibilidade, que a partir daquele momento, eu eventualmente deixe de pagar, por exemplo. Então, o mandado de segurança, gente, ele tem duas vieses. Ou ele é repressivo, ou seja, tem alguma determinação, tem algum ato coator, tem alguma determinação do poder público de que você não tem direito ou não deve pagar, ou deve pagar determinada coisa, ou não tem direito a alguma coisa. Se você tem um ato coator, você tem um prazo de 120 dias a partir da sua notificação, se for o caso, para apresentar um mandado de segurança, caso você tenha um direito líquido certo. Se você não tem essa urgência, mas sabe que amanhã ou depois você vai ser cobrado de algo que você entende não devido, aí você tem um mandado de segurança o quê? Preventivo. E é esse, normalmente, que o contribuinte se usa para poder pleitear o seu direito líquido e certo. O seu direito líquido e certo é aquele direito que demanda, que não é que demanda, né? É aquele direito que você já tem. É aquele direito que demanda uma predisposição de uma prova pré-constituída. É aquele direito que você tem. E aquela prova que você está juntando deixa assim claro que você tem aquele direito que você determina e que você alega possuir. Então, o seu direito líquido e certo é quase que a prova pré-constituída da qual você precisa para juizar essa ação de mandado de segurança. Então, por exemplo, numa ação de tese,
quando você tem ali que você não quer incluir o crédito presumido do ICMS na base do PIS e da COFINS, que é o exemplo aqui. Ora, o que você precisa provar ao juiz? Na verdade, na minha opinião, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar a DCTF, vamos apresentar a ASF e as guias de recolhimento por amostragem dos últimos 5 anos, dizendo que você pagou o ICMS dentro daquilo que a legislação a ser determinada. Porque a gente sabe que para o IR e para a CSL, o STJ é claro na impossibilidade de você incluir nas suas bases o crédito presumido de ICMS, de acordo com o que decidiu no RE, determinado pela relatora para voto da ministra Regina Helena. Agora, com relação ao PIS e ao COFINS, a coisa não é tão certa assim. A gente soube, né, no final do ano passado, em que isso aí é praticamente certo que o contribuinte iria ganhar. Se não fosse o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. A gente já tinha o quê? A maioria do colegiado para garantir essa questão. O que me faz levar a crer que agora, de acordo com a resolução do ministro Luiz Fux, de que o voto do ministro aposentado deve prevalecer sobre aquele que venha a ser o seu sucessor, vai manter-se, então, na minha opinião, agora eu ganho, pelo menos aqui, eu imagino que a tese do crédito presumido do ICMS na base do PIS e da COFINS a gente vai levar. Antigamente eu tinha dúvidas, porque, na minha opinião, o ministro Gilmar ele só pediu vista, porque amanhã depois o ministro Marco Aurélio pediria vista, ou melhor, ele sairia do órgão, né? Ele foi aposentado, entra alguém no lugar dele, a gente tinha maioria para entrar, o ministro que o antecedeu pode votar favorável e daqui a pouco você tinha maioria para perder. Mas como agora o ministro Marco Aurélio mantém seu voto, por uma categoria lógica, né? É claro que tudo pode mudar, mas dentro dessa perspicácia, né, do ministro, me parece aqui que o quórum vai continuar de maioria e o contribuinte tem a possibilidade de obter a exclusão do crédito presumido do ICMS da base do PIS e da COFINS. E não é qualquer crédito, né, gente? É o crédito presumido. Qualquer crédito é objeto de uma outra ação que a gente, inclusive, está discutindo lá no curso de tese e oportunidades tributárias. Mas aqui o que eu estou falando é, nesse caso concreto, o crédito presumido da base de cálculo do PIS e da COFINS, o que não está tão definido assim, embora o CARF dê para muitas empresas, para outras nem tanto. Então, a gente ainda tem uma cautela para aquele contribuinte que quer utilizar, buscar a tutela judicial, obter aquela liminar, para, a partir de então, suspendendo a exigibilidade do crédito, poder usufruir daquele crédito. Então, na minha opinião, para você aplicar uma tese como essa, você tem que aplicar o quê? A DCTF, a ASF contribuições, você tem que apresentar, no mínimo, algumas guias de recolhimento daquele PIS da COFINS para mostrar que aquele crédito está ali dentro. Era a minha opinião para esse parceiro. Então, e com base em que eu falava isso, gente? Existe aqui um precedente antigo, que eu sempre gosto de colocar nas minhas peças e sugiro aos meus colegas que o coloquem, que é um mandado de segurança bem antigo, de 2009, mas é que eu gosto dele, que é o 10.99.22.8. 10.99.22.8 de São Paulo. Ele é de 4 de março de 2009. Ele vai dizer assim: embora não seja necessária a juntada de todas as guias de recolhimento do tributo que se pretende compensar, é preciso fazer a prova, pelo menos na inicial, do que algum pagamento indevido tenha sido realizado, sob pena de estar se discutindo direito apenas em tese, o que, evidentemente, não se coaduna com a natureza do mandado de segurança, que se presta a afastar o ilegal ato ou ator concreto e iminente. Então, a partir de então, dessa doutrina, eu costumo apresentar aos meus contribuintes, quando advogando, e até aos meus parceiros, que coloquem, pelo menos, você tem que demonstrar que aquilo que você está pleiteando, você recolheu. Seja nessa ação da exclusão do crédito presumido ou de qualquer outra que você venha apresentar, você tem que lastrear que aquele teu pedido é o quê? É efetivo. É efetivo. O que é a prova pré-constituída? É aquilo que você está pedindo? O que é liminar no mandado de segurança? A liminar no mandado de segurança é de tutela antecipada, é aquele direito que lhe antecipa antes da própria sentença em juízo de cognição, o quê? Sumária. É aquele que antecipa os resultados práticos e eficientes da sentença de mérito logo na liminar, dentro do direito líquido e certo e do perículo in mora, que aí você vai ter que discutir e que você vai ter que pleitear junto ao Poder Judiciário, dentro da demanda e da ação
que você visa ajuizar naquele mandado de segurança. Se você tem um perículo in mora, o que é o direito líquido certo? É a própria prova pré-constituída e aquele direito que, se você tem uma jurisprudência do STF ou do STJ que está lastreando o seu pedido, você já tem o quê? O fumo boni iuris. Você já tem o quê? O perículo in mora. Agora é só convencer o magistrado de deferir aquela sua liminar. Em teses tributárias, isso é muito comum. Como você tem o fumo boni iuris e o perículo in mora, em alguns cases, o juiz ele vai te dar a liminar, ou 99% ele vai te dar a liminar. Você só tem que comprovar. Aí, um determinado contribuinte, ele está com dificuldade de apresentar a documentação. Ele tem SRF, ele tem a DCPF, ele tem SF contribuições, só que ele está com dificuldade de apresentar o quê? Os comprovantes. Por quê, gente? Isso é muito comum, tá? Quando você tem aqui os comprovantes, se você paga indevidamente, você tem ali os DARFs dos recolhimentos indevidos. Só que, como a gente tem um precedente muito recente do STF dizendo que o ICMS não inclui-se na base de cálculo do PIS e da COFINS, muitas empresas o que fizeram? Declarações de compensação. Ele pega esse ICMS da base do PIS e da COFINS, refaz o cálculo e assume o que? Um crédito. E desse crédito, ele apresenta decompos com débitos que ele eventualmente via ter. Então, quando você tem um crédito com débito, você apresenta as declarações de compensação, pode ser que você não tenha um DARF de recolhimento do tributo que você compensou. Que é exatamente o que pode acontecer com uma série de situações dessa natureza, quando você quer a exclusão do crédito presumido e não está 100% certo. Então, quando você quer uma liminar para suspender a exigibilidade, você fazer certo para evitar um juros e multa, e lembrem que liminar não suspende a exigibilidade de juros e multa. Então, isso é um risco que o seu contribuinte, eventualmente, pode estar querendo correr. Mas se ele quer giro, e numa tese que tem boas possibilidades de êxito, de usufruir de um êxito no final, por que não? Desde que ele saiba que aquele êxito é quase certo, mas não é efetivo. Então, a liminar de um caso desse, ela é boa. E para isso você precisa da tal da prova pré-constituída. Então, teoricamente, a ECF, a FD e algumas guias de recolhimento dos anos anteriores, na minha opinião, seriam suficientes para você apresentar esse mandado de segurança e convencer esse magistrado, dentro da jurisprudência que já existe e dentro das provas que você está apresentando, que você realmente tem razão e que aquele tipo de crédito não está incluso dentro da base daquele tributo que você quer. No meu caso aqui, crédito presumido da base do PIS e da COFINS. Então, o que você vai fazer? Você vai apresentar. Só que um determinado cliente seu pode ter essa dificuldade, afinal de contas, ele tem DARF de alguns anos. Mas ele não tem de todos os anos, porque ele apresentou declaração de compensação. E quando ele apresenta a declaração de compensação, na minha opinião, serviria de prova que algumas decomps daqueles anos, pegando a exclusão do ICMS da base, juntando aquilo ali com aquele débito e realizando as declarações de compensação. Que, eventualmente, pelo tempo que o fisco tem para apresentar e para homologar aquela compensação, isso demanda tempo. O fisco tem 5 anos da data da apresentação do decomp para homologar ou não aquele crédito. Isso leva tempo e, às vezes, pode ser que aquele seu débito ainda esteja o quê? Em avaliação. Então, na minha opinião, serviria aqui para esse fim alguns DARFs e algumas decomps mostrando que você pagou aquele débito cheio, sem excluir aquele tributo ou aquela verba que você entende não incluso, mas que você pagou mesmo assim para evitar problema fiscal. Aí, me deparando com essa situação, eu busquei na jurisprudência e encontrei esse RESP que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Esse RESP, na verdade, é um embargo de declaração num agravo de instrumento, num RESP, anota aí, 14.71.081 de Pernambuco. 14.71.081 de Pernambuco. E ele foi publicado agora, recente, no dia 27 de maio de 2022. E o que diz esse precedente do STJ na sua primeira turma? Vamos lá. Não, perdão, segunda turma. Não foi da primeira turma, não. Foi da segunda, cujo ministro relator foi o ministro Mauro Campbell, que, aliás, eu gosto muito, por sinal. E ele vai dizer assim, ó, esta corte, estou lendo aqui para vocês o item 5 desse embargo de declaração. Esta corte já se manifestou no sentido de que,
Se o contribuinte não pretende chancelar a compensação do indébito tributário por ele já realizada, então aqui no meu caso concreto, já realizada, eu não realizei nenhuma compensação. Eu não estou pedindo a revalidação de uma compensação que eu já fiz. Não. Eu estou pedindo a inconstitucionalidade da inclusão de uma base de um determinado tributo e, com relação a isso, eu peço que seja declarado inconstitucional que me garanta o direito a compensar aquele indébito. Olha como é diferente. Uma coisa é você já ter feito e pedir para revalidar. Outra coisa é você pedir, eu ainda não fiz. Estou fazendo do jeito que eu fiz que quer, mas eu estou pagando errado. Então, juiz, qualifique e justifique na sua decisão de que eu paguei errado. E se eu paguei errado, me garanta o direito a compensar. É isso que eu quero. Então, aqui, ó, esta corte já se manifestou no sentido de que se o contribuinte não pretende chancelar a compensação do indébito efetivado por ela já realizada, e não é isso que eu quero, porque eu não realizei ainda, não há, nesta hipótese, necessidade da juntada das guias de comprovação do recolhimento do tributo indevido, eis que pretende tão somente o reconhecimento do direito à compensação do indébito tributário, o que é autorizado por essa corte na fórmula da súmula 213 do STJ. A gente já sabe que o mandado de segurança ele não se serve para algumas coisas, mas para declarar, lembra que o MS ele tem o cunho o quê? Declaratório. Eu não posso pedir a compensação, mas eu posso pedir que seja declarado o direito à compensação, tendo em vista o meu recolhimento o quê? Indevido. Que diz exatamente o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Aí continua aqui na decisão. Reconhecido o direito à compensação, a comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo, respeitado o prazo decadencial, prazo prescricional quinquenal. Então, lembrem, aqui estou falando do embargo de declaração, do agravo de instrumento no RESP 147181 de Pernambuco, publicado agora, no dia 27 de maio de 2022. Então, dentro dessa questão, o que eu cheguei à conclusão? Olha, se aquele contribuinte, se aquele parceiro está precisando ajuizar a ação e ele não tem a documentação 100% hábil, ele não vai esperar o STJ definir, né? Ou o STF, dependendo da tese que você quer. Porque se amanhã ou depois aquela tese já tenha sido analisada pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio STF, já era para você, né? Você sabe que o Supremo e o STJ têm modulado os efeitos. Quem ajuizou até a data do início, às vezes, do julgamento de mérito, tem direito. Quem não tem, não tem. Então, se a sua tese sequer começou a ser analisada, você tem que correr. Por isso que o curso de tese e oportunidade está aí agora na turma 3 e vai te ajudar a ter segurança para você apresentar aos seus clientes teses que podem gerar um êxito substancial e garantir, quem sabe, a sua aposentadoria. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Nesse caso concreto aqui, nisso que eu estou trazendo para vocês, é a questão que eu não estou falando do curso aqui para vocês, eu estou falando de algumas questões que são pontuais e que você precisa saber na hora do ajuizamento da melhor ação do seu contribuinte. E costuma ser a ação de mandado de segurança. Então, concluindo aqui a história, o que eu preciso dizer? Eu preciso de algum documento para lastrear aquele meu direito? Preciso. Em regra, eu, se fosse você, eu juntava assim a SF Contribuições, ou sei lá, eu não sei qual é o tributo que você está avaliando. Aqui eu estou falando do PIS e da COFINS, então eu preciso da SF Contribuições, eu preciso da DCTF, eu preciso dos demonstrativos e dos dados, por amostragem dos últimos 5 anos. Mas se tem alguma decompra, eu apresentaria algumas, pelo menos, para lastrear que, olha só, eu não paguei, mas eu compensei. Mas segundo essa nova jurisprudência que eu apresentei aqui para vocês, nem isso o magistrado entende que é necessário. Quando eu quero um direito, eu posso pedir o direito. Se o meu direito lhe assiste, se ele falar, olha, realmente, o crédito presumido do CMS não inclui isso na base de cálculo, concordo com você. Então, você tem direito a compensar. É isso que o magistrado vai te dizer. Porque a compensação propriamente dita não é feita dentro de uma ação de mandado de segurança. Você vai fazer junto ao quê? A um trânsito em julgado, definitivamente transitado julgado, transitou, você vai pegar aquilo ali e vai fazer o quê? A sua compensação junto à esfera administrativa. E é lá que o encontro de contas deverá ser feito. E é lá que você tem que comprovar que você pagou indevidamente, que você tem um crédito X e por isso você está compensando com débito Y. O que, na minha opinião, é adequado.
Então, percebam, se você quer correr algum risco, e na minha opinião nem é tão risco, né? Já que a gente tem um precedente que lhe garante o quê? Apresentar um mandado de segurança com direito, mostrando por que você tem razão, por que aquele indébito está ali incluído e por que você tem direito à compensação. Se você apresentou isso tudo e provou que aquilo ali que você disse que tinha direito está incluso dentro da base, o que eu faria? Apresentava sim a SF, a EFD e alguns comprovantes de recolhimento. Mas se você não tem, não é por isso que você não vai ajuizar a ação. Porque a gente já tem um precedente recente, que eu acabei de te dizer, de 2022, que te garante o ajuizamento da ação, mesmo sem apresentação do eventual comprovante. Porque se você prova que você é um contribuinte e que você vem incluindo, e se aquilo ali, o poder público, o STF, o STJ, ou mesmo o juiz, venha te garantir a inconstitucionalidade da inclusão de uma base num tributo X, e se ele garantiu isso, e se ele te diz que se você fez errado, você tem o direito à repetição do indébito, ele te garante o direito, ele te declara, olha, eu declaro que aquele tributo é indevido e declaro que você tem o direito à compensação. E a compensação propriamente dita é feita na esfera administrativa. E é lá que você tem que comprovar que, de fato, aquilo que você disse tem razão. E de que todos aqueles indébitos que você realizou nos últimos 5 anos foram eficazes. E que aquele valor que você pleiteia e excluiu, você incluiu. Logo, você tem um crédito. E aquele crédito é X. E você tem um indébito, e por isso você está apresentando as declarações de compensação. Então, meus caros, fica com essa. E aí foi bom que pesquisando, informei o parceiro, que às vezes o contribuinte ele não entrega a você todos os documentos que você pede, e às vezes você fica querendo, pelo menos eu, né? Eu fico às vezes assim, angustiada com o cliente. O problema não é meu, o problema é dele. Às vezes a gente é só patrocinador. E às vezes o cliente não te entrega a documentação, você fica ali ruminando, ai meu Deus. E se o STF, que o STJ julguem agora, como é que fica? É claro que você tem isso, a gente é interessado também dentro desse contexto, né? Então, o que eu sugiro fazer? Nessa situação, com base nessa jurisprudência, se você não tem a documentação, sugiro apresentar, mas se não tem de jeito nenhum, conseguiu e quer aproveitar o momento e apresentar a ação para evitar uma modulação, apresente. Junte a documentação, junte esse precedente e apresente a sua ação. E com isso você garante um eventual direito e um direito à compensação, mesmo sem a apresentação de toda a documentação hábil a ajuizar o seu mandado de segurança. Mas para garantir, como eu sou chata e começou um pouco conservadora, junta alguma coisa, para pelo menos garantir o seu direito líquido e certo na hora da declaração do direito e, consequentemente, a declaração do direito à sua compensação. E briga por essa liminar. Porque se for a exclusão do crédito presumido da base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda mais num crédito presumido que exige compensação, o seu direito é praticamente certo. Então, eu brigaria, vai lá, despacha com o seu magistrado, a probabilidade de obter uma liminar é imensa, e com isso você garante ao seu cliente o quê? A possibilidade dele diminuir o custo tributário numa demanda que, na minha opinião, é quase certo do êxito. E mesmo que ele não ganhe, você ganha o giro. E às vezes o cliente, ele quer giro, e isso você deu para ele. É isso, galera. São algumas ponderações, né? As coisas acontecem, as pessoas me perguntam, e eu estou aqui compartilhando coisas da vida real. Que, afinal de contas, é aprendendo que se aprende a viver. É vivendo que se aprende a viver. O livro, ele te ensina, mas é a prática que te faz chegar a uma perfeição. Perfeição? Eu não sei se ela existe, mas é vivendo que se aprende a viver. E eu não tenho dúvida que a prática é que normalmente te leva a alguma solução que às vezes o livro não te entrega. Então é isso que eu vim aqui trabalhar com você no dia de hoje e é isso que eu deixo para vocês esse insight para você pesquisar sobre a prova pré-constituída na ação de mandado de segurança, que nesse caso concreto me parece despicianda. É claro que é nesse caso, eu não estou analisando outros, eu estou analisando especificamente esse caso concreto, motivo pelo qual eu entendo que entre esperar e correr atrás é mais eficaz. E você? O que você acha? E se você está chegando aqui no canal agora, vai lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, assina lá o sininho para novos vídeos, que eu terei enorme prazer aqui em te responder nos seus comentários aqui abaixo. Deixem sugestões. Eu preciso de sugestões, porque eu não sei o que você quer.
e dentro daquilo que você quer, eu posso te atender de uma melhor forma. Então, deixa aqui nos comentários eventual tema que você gostaria que eu comentasse. Ok? É isso aí, galera. Um bom dia para vocês. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Até logo!